última sugestão de atividade para esta semana, aqui no livro Histórias em Cena. Para esta semana, nós vamos dar início a uma nova sequência de atividades relacionada à história da Chapeuzinho Vermelho. Essa é uma história clássica da literatura infantil e muito provavelmente a sua criança já conhece essa história, ela já a ouviu em algum momento. Então, prepare-se para recontar a história a ela ou então para realizar a leitura de algum livro que vocês tenham em casa e que traga uma versão dessa história. Ou então, caso vocês estejam utilizando os livros físicos em casa, vocês podem utilizar o mini livro que traz a história da Chapeuzinho Vermelho. Esse mini livro, as páginas dele, estão disponíveis no livro do material de apoio. Então, basta destacar as páginas de lá, montar o livro na ordem correta de páginas e fazer o acabamento utilizando um barbante ou então um pedaço de fita ou ainda grampeando as páginas. E aí, com este livro ou com algum livro que você tenha selecionado em casa, acomode-se com a criança em um lugar confortável e também silencioso, e de modo que a criança possa observar onde você está realizando a leitura, cada página do livro que você está lendo. Então, assim, enquanto você realiza a leitura, a criança vai observando as ilustrações. Essa é uma boa oportunidade de desenvolver estratégias de leitura já nessa idade. Veja, se você sabe que a criança conhece muito bem essa narrativa, se ela sabe da sucessão dos acontecimentos, você pode provocar uma situação inusitada. Por exemplo, você pode alterar a fala do lobo mau ou então a resposta da Chapeuzinho em um dado momento da história e aguardar a reação da criança. É provável que ela corrija você, que ela cite a fala corretamente ou retome o trecho da maneira convencional, de acordo com como acontece na narrativa, da forma como ela conhece. Agora, se a criança não fizer essa correção, então é importante que você retome esse trecho, questione a criança sobre o acontecimento e releia o trecho para ela da forma original. Assim você pode dar continuidade à leitura até o final da narrativa, certo? Depois de realizar essa apreciação de mais uma vez, dessa história da Chapeuzinho Vermelho, você pode convidar a criança a improvisar uma capa parecida com essa que a personagem utilizava na história. Então, vasculhem os guarda-roupas aí da casa, as cômodas, procurem por peças de roupas ou acessórios que ajudem a criança a criar esse figurino inspirado no Chapeuzinho Vermelho. Vocês podem usar casacos ou então tecidos, toalhas, enfim, itens que tenham a cor vermelha para ela então compor esse figurino. E aí, quando ela estiver assim vestida, percorram os diferentes ambientes da casa em busca de objetos que também sejam de cor vermelha. Nessa situação, você pode inclusive criar como se fosse uma competição para descobrir qual é o cômodo da casa que ganha nesta competição de objetos vermelhos, aquele que tem mais objetos vermelhos. Então, percorra com a criança esses diferentes ambientes e ajude a criança a estabelecer relações entre a peça de roupa que ela está vestindo e os objetos que estão ali naquele cômodo, utilizando o nome dessa cor e também estabelecendo comparações quando se depararem com objetos que apresentem tons de vermelho. E assim a criança certamente vai ampliar o seu repertório e conhecimentos também em torno das cores. Se você perceber que a criança se interessou e se envolveu com esse tipo de brincadeira, você também pode fazer competições em busca de objetos de outras cores pela casa. Por exemplo, objetos de cor amarela. E ainda, se você tiver a obra Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, também pode provocar mais uma boa situação de leitura para ela. Tá certo? Retornando para as atividades aqui do livro Histórias em Cena, se vocês estão realizando as atividades diretamente nos livros, é neste momento então que a criança pode ser convidada a colorir essa ilustração da Chapeuzinho Vermelho. Qual era a cor da capa dessa personagem? Você pode questionar isso para a criança e aí, diante de todas as cores de lápis ou de giz de cera que ela tem à disposição,
ela vai ter que escolher a cor vermelha, já que essa era a cor da roupa que a personagem utilizava na história. E assim a criança então vai desenvolvendo esses conhecimentos em torno das características da personagem e ampliando também seu repertório e seu vocabulário. Bom, eram essas as sugestões que eu tinha para fazer para esta semana. Espero que tenham sido sugestões adequadas e possíveis de realizarem em casa, permitindo assim que a criança continue aprendendo e se desenvolvendo com vocês, na companhia de vocês aí em casa. Até a próxima semana!